Existe uma grande coleção de livros de RPG lançados mais recentemente aqui no Brasil, foram traduzidos, antigamente isso não era muito comum, e que tratam da lenda de Drizzt Do'Urden, talvez o elfo negro da fantasia de Dungeons and Dragons, né, mais conhecido. Então você, dentro todas aquelas muitas histórias, eu acho que já estamos no volume 14 aqui no Brasil, das lendas, né, de Drizzt. Nós vamos conhecer diversos personagens coadjuvantes, outros muitos que vão se tornar tão famosos e tão importantes, né, nos reinos esquecidos de Dungeons and Dragons, quanto o próprio Elfo Negro, o Drizzt. Mas hoje nós vamos tratar de uma outra saga, talvez tão importante quanto, e eu particularmente acho muito charmosa, e vou falar, muito sinceramente, acho até melhor que as lendas de Drizzt. Fala pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos novamente aqui no canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, RPG, board games, e hoje vou trazer a vocês de uma coleção até grande que eu tenho, não são os únicos livros de Dragonlance, mas hoje eu vou trazer essa trilogia muito charmosa e ao mesmo tempo muito importante, né, nos mundos aí de Dungeons and Dragons. Eu estou falando da trilogia das crônicas da Guerra da Lança, né, as crônicas de Dragonlance. Então, o volume 1, que são os dragões do Crepúsculo de Outono, o primeiro livro, tá bom? Dessa trilogia. Você vai conhecer melhor os heróis, você vai conhecer melhor a trama, a coisa toda, né? Como um bom primeiro livro de uma trilogia, você vai começando a mergulhar ali naquela trama toda, conhecendo os personagens, né? Os coadjuvantes, os antagonistas. E aí a gente vai passar para os Dragões da Noite de Inverno, segundo livro. Quem gosta de Star Wars, eu consigo fazer uma analogia muito semelhante aqui na trilogia das Crônicas de Dragonlance, né? Essa trilogia original aqui. Por quê? Porque esse segundo livro, Os Dragões da Noite de Inverno, ele é basicamente a mesma estrutura que nós encontramos após o primeiro filme, né, de Star Wars original, o episódio 4. E aí quando nós chegamos no episódio 5, né, o Império Contra-Ataca, nós temos aquele mergulho, né, no lado negro da força. É um filme, o quinto episódio é um filme mais sombrio, onde você vai de fato encontrar a desesperança junto dos heróis. Fatos muito importantes começam a acontecer de maneira contrária aos objetivos dos personagens mais importantes, dos heróis, dos protagonistas, e muito acontece disso aqui também, tá? Então é um livro muito bacana, uma quebra, né, com relação ao primeiro volume, uma quebra mesmo, né, no que diz respeito aos avanços, né, dos heróis, dos protagonistas, até que nós, né, temos aqui no segundo livro vários fatos negativos muito importantes. Então, os heróis, os protagonistas, eles vão conhecer, já estou falando, né? Estou só apresentando, mas já estou me aprofundando. Vai conhecer o ponto mais baixo mesmo da obra, né, de toda a trama, para finalmente partirmos, né, para os Dragões da Alvorada da Primavera, o terceiro e último livro dessa mais importante, ao meu ver, trilogia da Guerra da Lança, né, as Crônicas de Dragonlance. Como eu falei, existem vários outros livros, existem prequels, existem sequências, existe até uma nova geração, uma segunda geração de heróis, né, ou seja, consequências desses livros principais aqui. E então esse livro aqui ele fecha a primeira trilogia, fecha de maneira redondinha, gostoso, tá? Muito boa leitura, e a gente vai discorrer um pouquinho melhor aqui durante esse vídeo as minhas impressões. Vamos falar um pouquinho dessa ficha técnica, né, dessa trilogia original aqui de Dragonlance, falar sobre os personagens principais, os antagonistas. Vamos nos aprofundar, vamos analisar um pouquinho mais profundamente essa obra, tá bom? Vamos comigo? A trilogia das Crônicas da Guerra da Lança foi escrita por Margaret Weis e Tracy Hickman, e ela serve mesmo como espinha dorsal de todo o universo de Dragonlance. E, sem dúvida nenhuma, tá? É uma das séries mais importantes da fantasia contemporânea.
Eu vou me ater em uma análise que vai se concentrar nos 3 volumes principais, né, como eu já falei, que é a trilogia mais consagrada, mais importante e que compõe mesmo o bojo da narrativa da Guerra da Lança. O primeiro volume, né, Dragões do Crepúsculo de Outono, nós vamos conhecer, né, o despertar ali da aventura. A gente descobre, em meio a toda a narrativa do primeiro volume, a própria lança em si, que é um objeto fundamental nessa guerra contra os draconianos, a rainha Tarquises, né, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor adiante, e os antagonistas, né? Então a gente vai despertar mesmo para conhecer os heróis, quem são eles, qual é a dinâmica, né, que os une, se eles estão se conhecendo ou se eles já se conhecem previamente. Então o primeiro volume você vai de fato mergulhar. Você vai mergulhar em toda essa trama, em toda essa história, muito bem montadinha. E então o Dragões de Crepúsculo do Outono vai fazer com que você conheça melhor, principalmente, todos os personagens, todos os antagonistas e como eles se encaixam em toda essa trama da Guerra da Lança. O segundo volume, Dragões da Noite do Inverno, a guerra explode, tá? A guerra total, todos os conflitos envolvendo todos os protagonistas, todos os antagonistas, todos os movimentos estratégicos, todas as grandes massas, né, que vão batalhar, né, a gente vai ter, principalmente entre os grandes heróis e protagonistas da história, a gente vai ter separações, a gente vai ter conflitos internos, né, entre seus próprios interesses pessoais e a grande cruzada nessa guerra. A gente vai ter desavenças envolvendo, né, os heróis principais, os protagonistas, e finalmente, né, dentro desse segundo volume, a gente vai ter diversos sacrifícios. Um deles, inclusive, um dos mais importantes que eu já vi, né, e muito, mas muito chocante, bem escrito, né, e com muito valor dentro da obra, o sacrifício de um dos grandes personagens dentro da trilogia. O terceiro volume, que é Dragões do Alvorecer da Primavera, a gente tem o clímax, né, da Guerra da Lança. A gente vai ter esses últimos movimentos, as consequências, né, de tudo que aconteceu no primeiro e sobretudo no segundo volume em cima dos protagonistas, uma introspecção dentro, né, estou sendo redundante, né, uma introspecção desses heróis principais dentro das suas próprias, dos seus próprios desafios internos, dos seus próprios dilemas, para que eles possam chegar no momento chave aí da obra e conhecer, né, finalmente a vitória ou a redenção, enfim, aí é spoiler, não vou me ater muito, tá bom? E as crônicas, elas são um excelente exemplo, né, eu cheguei a comentar dentro bem rapidinho no início do vídeo, que elas são um exemplo muito bacana de como uma fantasia épica e clássica ela pode ser bem escrita, né? Principalmente quando essa fantasia épica, essa fantasia clássica, ela nasce, olha só, hein, de um jogo de RPG. Foi o RPG Dungeons and Dragons, né? Dentro as regras, né, desse RPG Dungeons and Dragons, os dois autores principais, né, a Margaret Weis e o Tracy Hickman, eles criaram todo um mundo, né? Um mundo de Dragonlance, um mundo de Krynn. E nesse mundo, tava lá, os jogadores criavam os personagens e tinha lá todas as campanhas, né, todos os jogos, né, todas as partidas de RPG eram nesse mundo. E tudo foi tão bem montadinho que isso deu tão bem, né, deu tão certo que foi criado um livro, uma obra, realmente, mas muito grande. A princípio, né, um grande sketch, né, dessa obra que nós viríamos a conhecer agora, que é Dragonlance, mas que num primeiro momento estava ali, aquele, a grosso modo, né, uma pedra ali não lapidada, né, entre os vários jogadores, o mestre ali, até que Margaret Weis e o Tracy Hickman, eles pegaram e, não, peraí, vamos levar isso aqui adiante, vamos criar de fato, né, romances aqui dentro dos, né, toda essa obra, a trama, os nossos personagens, e todo mundo, né, concordou. Os dois pegaram e começaram a escrever mesmo de forma
profissional, né, o mundo de Krynn, seus personagens, e foi muito legal, né? Então tudo que a gente tem de Dragonlance hoje nasceu como uma grande partida, uma grande campanha de RPG. Olha que legal isso, né? E o tema fundamental é o ressurgimento de uma deusa maligna chamada Takhisis, que é a rainha dos dragões, tá bom? No mundo de Dragonlance, no mundo de Krynn, essa rainha Takhisis, ela tem várias formas, né? Então você vai ter essa figura humanoide, mas também na forma de um grande dragão, né? Inclusive, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas no mundo de Toril, né, nas histórias dos Reinos Esquecidos, né, Forgotten Realms, que é um outro mundo lá de Dungeons and Dragons, você vai conhecer essa rainha Takhisis em sua forma de Tiamat, né, a clássica Tiamat, lá, aquele dragão lá de 5 cabeças. Então é muito interessante, né, porque ela aparece em vários mundos ali, mas eu não vou me aprofundar nisso não, tá? Mas aqui em Krynn, você tem essa grande antagonista que é a rainha Takhisis, é uma rainha maligna, ela é uma dragoa, ela é a rainha dos dragões, e a consequente Guerra da Lança, né, que ameaça todo esse mundo de Krynn, né? Então você tem o ressurgimento dela, essa rainha dragão, e a consequente Guerra da Lança, que vai acontecer principalmente envolvendo os heróis contra essa grande antagonista. O mundo de Krynn, né, ele perdeu a fé nos deuses após um grande cataclismo. A jornada de uma personagem chamada Lua Dourada e a descoberta de um cajado de cristal azul, as lanças do dragão também que vão ser descobertas, representam o retorno dos verdadeiros deuses e da esperança durante toda essa obra. Mais do que em heróis individuais, a saga ela foca principalmente nessa disfuncionalidade, que você vai ter todos esses heróis, mas eles individualmente eles não funcionam. Eles teriam, sim, como funcionar como grandes guerreiros, grandes heróis, sim, mas chegaria um momento em que cada um individualmente sozinho não teria muito o que fazer. Então a saga, né, a história, como eu quero dizer, ela funciona principalmente por causa da lealdade entre eles, a comunhão, essa criação desse grupo deles, a amizade dos companheiros da lança, como eles mesmos se chamam, né, para que possam, de fato, fazer frente aos antagonistas, até principalmente a rainha Takhisis. As suas falhas e conflitos durante toda a trilogia, né, da Guerra da Lança, elas acabam sendo tão importantes quanto as vitórias, tá? Porque as falhas com esses personagens, isso é muito bem escrito, funcionam tão bem quanto as vitórias. Todas as falhas elas têm consequências, sejam elas maiores ou menores, e todas deixam marcas nos protagonistas e nos personagens secundários. Nos antagonistas também. Mas como aqui a gente está se atendo aos heróis, todos eles falham, todos eles têm suas virtudes e seus defeitos, e todas as suas ações têm consequências. Então tudo isso tem grandes, né, resultados, né, consequências dentro da obra. O volume 1, Dragões do Crepúsculo do Outono, funciona como um clássico início de campanha de RPG. Os personagens principais, eles já são amigos de longa data e se reúnem após cerca de 5 anos, né, em onde eles descobrem que o mal está de volta e são forçados a uma jornada para longe do lar deles, chamado Solace. É uma cidade até pequena, uma vila, e o ritmo é bem rápido, tá? O ritmo é rápido, focado, né, na descoberta, né, desse retorno do mal e na fuga deles. Eles precisam, né, eles são pegos, de certa forma, numa situação de surpresa. O mal ele retorna, não há tempo para se organizar demais, pensar em estratégias. Eles descobrem e fogem, para que eles possam aí finalmente, né, se reorganizar. Dentre os personagens que nós vamos ver no conflito, nós temos o meio-elfo Tanis, que é um líder, né, mas é um líder relutante. Ele não é que ele não tenha a vontade de ser o líder, né, de organizar e comandar os amigos. Ele só acha que não tem capacidade e competência, né? A relutância dele, ela reside nisso. Ele é um meio-elfo, ele tem inclusive os conflitos internos dele, por causa disso, bem evidentes,
né? Os meio-elfos, eles são, vamos dizer assim, párias, tanto na sociedade humana quanto na sociedade élfica, né? Que, inclusive, dentro aqui do mundo de Kryn, ela é bem seccionada, né? Os elfos, eles são bem diferenciados, assim, dos humanos. E eles não são muito bem quistos por serem meio elfos, tá? São raros também, inclusive, tá? Quero deixar claro isso. Nós temos também a tensão entre dois irmãos, chamados Caramon e Raistlin. O primeiro é um grande guerreiro, grande mesmo, literalmente. É um cara imenso, bondoso, com um coração enorme. E ele é muito, mas muito protetor do irmão dele, que é o Raistlin. Esse sim, um mago. E ele é nojento, é um cara antipático, ele tá sempre de mau humor, ele tá sempre com a cara fechada, ele não gosta de estar em grupo, e, ao mesmo tempo, na minha opinião, é um dos melhores personagens dentro de toda a saga. Você vai ter raiva dele, você vai ficar, porra, caramba, que cara estúpido, mas ao mesmo tempo ele é um personagem tão bem criado, tão bem escrito, que você entende o porquê dele ser assim. E é muito legal essa relação conflituosa entre Caramon, né, o irmão dele guerreiro, e do próprio Raistlin, né? Então eles são, ao mesmo tempo, né, que eles estão sempre competindo, não o Caramon, isso não parte dele, mas é o Raistlin que fica sempre achando que o irmão é um burro, é um idiota, mas o Caramon é um coração, ele é um coração gigante, com todo o grupo e principalmente protegendo o irmão dele. Porque a magia aqui dentro do mundo de Kryn, principalmente para Raistlin, né, ele é um mago, ela tem efeitos muito práticos. Lembro, tá? Aqui não é um mundo de fantasia sombria. Nós temos aqui um mundo de fantasia clássica, tá bom? Um mundo de D&D, Dungeons and Dragons. Então você vai ter o mago Raistlin soltando magia, quando ele vê necessidade. Existem outros magos pelo mundo também, tá bom? Então a magia aqui, ela não é tão tênue, ela não é tão escondida não, tá bom? Então é um mundo de fantasia clássica, mas o Raistlin, quanto mais ele vai usando a magia dele, mais ele vai ficando enfraquecido, mais ele sente, né, o uso da magia. Então ele é um personagem muito frágil fisicamente. A gente vai ter também uma personagem que é praticamente uma clériga, né, que ela é a Lua Dourada, e finalmente, num primeiro momento, aí a gente vai ter essa figurinha conhecida como Tasslehoff. Ele é um Kender, né? Ele é um personagem que dentro do mundo de Kryn, ele serve como um alívio cômico. Por quê? Ele é praticamente um halfling, né? Ele é um hobbit, mas só que nos mundos de D&D, né, nos mundos de Dungeons and Dragons, a gente não tem o hobbit, por uma questão aí de marca registrada, né, da família Tolkien. Então foi criado nos mundos de D&D o halfling, né, que aqui no mundo de Kryn, eles são os Kenders. Nada mais são que esses baixinhos, são os hobbits, tá bom? Só que ele é uma figuraça. Ele, além de ser um alívio cômico, ele é inocente. Ele faz parte de uma raça. A raça dele é muito inocente, muito alegre, ao mesmo tempo que estão sempre tentando interagir, mas tem uma peculiaridade principal e que, infelizmente, ou felizmente para quem está lendo, né, porque é muito engraçado, eles são ladinos de mão cheia. E assim, eles usam as habilidades deles o tempo todo, inclusive com os amigos. E eles não admitem. O amigo tá lá, sentiu que a algibeira dele foi aberta, perdeu algum item. E não precisa ser moeda, não. Às vezes o Kender, ele acha bacana um botãozinho, ou uma pena que você está guardando preso ali na sua mochila. Ele vai lá e vai pegar, porque eles são cleptomaníacos. Eles gostam de roubar, mas eles não admitem que estão roubando. Eles, quando muito, falam que estão tirando um pouco do peso do amigo para eles carregarem um pouquinho. É psicológico deles, mas eles não fazem por mal, né? Essa cleptomania deles é uma coisa que eles não conseguem controlar. É claro que isso oferece um monte de problemas, né, para todo mundo que está junto deles o tempo todo. E finalmente a gente vai conhecer um dos mais importantes personagens. Ele é a cola, né? Ele é o Durepox do grupo ali, na minha opinião, que é o anão Flint Forge Ardente. O Flint, ele é um guerreiro muito antigo, tão velho quanto o próprio Tanis, o meio-elfo. Lembrando, né? Ele é meio-elfo, então ele vive muito. Ele já viu muita coisa, ele tem muita experiência, mas não tanto quanto o Flint. O Flint, ele é realmente mais velho ali daquele grupo,
o mais experiente, né? Então ele é o tio mais velho, talvez, o avô, eu não diria avô, mas ele é o tio mais velho e é muito, mas muito engraçada a interação que o velho Flint, o anão, ele tem com o Kender, né? O Tasslehoff. Eles têm essa questão entre eles, né? Essa rivalidade. Não é uma rivalidade, mas o Flint tem pouca paciência, porque ao mesmo tempo que o Tasslehoff ele é um Kender, ele é um Halfling, é um hobbitzinho, ele já é um adulto, ele é um jovem rapaz, mas ele tem uma alma de criança, e o Flint ele já está cansado, ele não tem muita paciência para lidar às vezes com o Tasslehoff, embora eles se gostem muito, são companheiros. E é essa dinâmica entre eles que é muito engraçada. Então você tem, né, como eu falei, várias dinâmicas aí, vários subgrupos que interagem dentro desse grande grupo de heróis, né, o Caramon e o irmão dele, o Raistlin, o Tasslehoff com o anão Flint, e claro, todos eles, entre eles ali também vão interagir. Eu já ia me esquecendo, tem também o Sturm, né, que é um cavaleiro, né, o cavaleiro de Solâmnia, né, ele tem ele usa uma armadura, né, ele é como se fosse um paladino, mas não necessariamente a ordem, né, dos cavaleiros de Solâmnia, ela caiu em desgraça, né, então teve fatos que ocorreram no passado e que vão fazer com que esses cavaleiros eles sejam desgraçados, né, eles caem realmente, o prestígio deles vai a zero, e a grande missão de Sturm, né, desse cavaleiro caído, vamos dizer, ele não é um caído, né, ele tem a honra dele, mas por ele trajar a armadura antiga dos cavaleiros de Solâmnia, ele quer realmente dentro dele, o coração dele fala para ele trazer de volta os tempos de glória da ordem dele de cavaleiros. E isso é muito difícil. Então ele está junto ali, principalmente desses heróis, dentro, né, de todas as dinâmicas, todos os objetivos. O objetivo principal dele é fazer com que a ordem de cavaleiros dele realmente ganhe novamente o prestígio que ela tinha no passado. Isso é muito difícil, né? Trazer de volta a honra a uma ordem que cai, né? Ela caiu no passado, fatos muito graves que fizeram com que essa ordem caísse. E ele está ali lutando para que a ordem retorne, né, na figura dele, para que ela retorne aos áureos tempos de glória. Sturm também é fantástico, um personagem muito bem criado. Ele tem toda essa aura cavalheiresca, né? Então ele fala de maneira solene, ele protege, ele quer proteger as mulheres que são mais frágeis, que são suscetíveis, né, de proteção dos homens e principalmente dos cavaleiros. Então tem aquele cavaleiro clássico, tem o Dom Quixote, então é ele, né? Então embora ele é jovem até, mas ele tem todo um porte de cavaleiro dos velhos tempos, então ao mesmo tempo chega a ser engraçado e meio ridículo, mas ele leva isso com ele de coração, tá? No volume 2, né, Os Dragões da Noite de Inverno, tudo se torna realmente mais sombrio. Então tudo aquilo que a gente conheceu, a trama, né, embora eu não tenha me aprofundado para não dar muito spoiler, você vai ter realmente conhecendo os heróis, conhecendo melhor a trama, quem são os antagonistas, qual é o mote, né, qual o objetivo, que é impedir esse grande mal que ressurgiu de se ampliar, né, nas Terras Livres. Então no volume 2 tudo vai se tornar mais sombrio, mais complexo, né, o grupo de heróis que eu acabei de falar, né, ele vai se fragmentar, vai ter um movimento narrativo que vai ser crucial e que vai permitir a exploração de diferentes frentes dessa guerra. Os heróis eles vão realmente se dividir. Lembra dos heróis na Sociedade do Anel? Que chega um momento específico lá, onde ela se quebra? É algo muito semelhante aqui, tá bom? E que vai permitir, de fato, a exploração de diferentes frentes. O aprofundamento dos arcos, né? E principalmente alguns personagens bem específicos, eles vão ter esse aprofundamento, um trabalho mais bem realizado com relação a eles. Lembram do Sturm, o cavaleiro? Ele vai encontrar a redenção dele. Toda a verdadeira honra que ele buscava, principalmente para trazer de volta os tempos áureos e de glória, né, para a ordem dele de Cavaleiros de Solâmnia,
ele vai encontrar essa redenção, ele vai encontrar de fato uma forma de fazer com que os Cavaleiros de Solâmia sejam novamente respeitados. O arco específico do Sturm, ele é um dos mais trágicos e mais nobres de toda a trilogia, sem sombra de dúvidas, tá bom? E isso é o suficiente e é o mais importante que eu posso falar aqui, né, sobre a história de Sturm. A gente também tem o Raistlin, né, que o poder dele vai crescer exponencialmente, né, a ambição dele vai se tornar muito mais evidente. Você, como leitor, vai ficar pensando ali se de fato ele é um personagem, eu não diria nem bondoso, mas se ele de fato é um herói, né, o segundo livro vai explorar bem essa natureza sombria própria, bem específica do próprio Raistlin, e o crescente desprezo que ele sente, conforme ele vai ficando mais poderoso, ele vai desprezando cada vez mais os seus próprios companheiros, em especial o próprio irmão, tá? O Tasslehoff também, a terra, em dado momento na história, a gente vai conhecer a terra natal dos Kanders, né, que é chamada Aracterá ou Aractera, é alguma coisa assim, eu acho que é ou é Aractera ou Aracterá, tá bom? E a gente tem adicionado esse elemento de fantasia mais leve, que ele claramente é colocado aqui pelos autores como uma forma de alívio dentro de uma trama muito pesada que a gente vai encontrar no segundo livro. Então, antes que a escuridão mesmo se aprofunde, né, dentro da obra, que é o meio até o final do segundo livro, a gente vai conhecer, até de forma bem proposital, essa terra natal aí do Tasslehoff. É um arco bem, bem legal, bem interessante. E como ponto alto, dentro do segundo livro, nós temos a Batalha de Palantas, e não quero me aprofundar, que é um sacrifício, né, que é inesquecível, né, e assim, valiosíssimo dentro da obra de um dos personagens principais. É um dos momentos, como eu falei, mais impactantes em toda a fantasia. Eu vou além, tá? Eu vou além da trilogia, acho que de toda a fantasia, é do nível ali da morte do Boromir, no livro A Sociedade do Anel, né, dentro da trilogia, né, do Senhor dos Anéis. É como se fosse a morte do Boromir, tá? E que reforça, isso tudo reforça o custo, né, da guerra, o valor do heroísmo, né, e dá mais valor ainda aos dilemas e conflitos que esses heróis estão passando. O volume 3, Dragões do Alvorecer da Primavera, acaba se tornando de fato o grande clímax da Guerra da Lança. A narrativa se concentra na união final dos heróis e no confronto direto com os Senhores dos Dragões e, em última instância, com a própria Takhisis, a Rainha dos Dragões. O ritmo é frenético, tá? O ritmo é frenético de leitura, misturado ali com momentos de profunda reflexão, principalmente entre os heróis principais. Eu vou colocar aí o Tanis, principalmente, tá? Nós temos um foco direto mesmo nesses personagens. Entre o Tanis, né, que o arco dele de liderança se completa, ele se entende de fato como um líder, né, ele deve finalmente aceitar o seu papel e confrontar os seus medos, os seus dilemas, incluindo aí um envolvimento romântico que ele tem. São duas personagens, né, eu não vou me aprofundar muito com elas aqui, que são a Laurana e a Kitiara. São dois personagens que ele tem um romance aí incompleto com ambas, então é muito interessante isso. É bem, bem raro, né, você encontrar isso em obras de fantasia, mas você tem isso aqui na figura do Tanis. Nós temos a própria Kitiara, né, como eu falei aqui, nós temos esse romance do Tanis com a Laurana e com a Kitiara. A Kitiara, eu preciso explicar um pouquinho, ela é meia-irmã, mas ela é a meia-irmã má do Caramon e do Raistlin. Tá? E ela é uma senhora dos dragões. Ou seja, quem são esses senhores dos dragões? São grandes generais, grandes capitães que trabalham para a própria rainha Takhisis. A Kitiara, ela vai surgir como uma das vilãs assim mais carismáticas, se eu posso colocar dessa forma, e perigosas da fantasia, da quinta trilogia de longe. E ela testa os laços familiares entre o Caramon, o Raistlin, o tempo todo dentro da obra. Eu não vou dar spoiler, mas principalmente o coração do Tanis, né? Nesse, vamos dizer assim, esse triângulozinho amoroso, né, deles ali. A gente vai ter um personagem, né, que ele é muito importante,
que é o Cavaleiro da Morte, que é o Lord Soth. Para quem joga RPG, para quem conhece melhor aí os mundos de Dungeons and Dragons, a gente tem a figura de Lord Soth, que ele é introduzido aqui na trilogia. E ele adiciona um elemento de horror gótico na trama, né, na trilogia. A gente tem esse personagem como se fosse um Darth Vader, tá bem? A figura da Rainha Takhisis, ela é meio que o Imperador Palpatine, o mal absoluto ali, o grande vilão dentro de toda a obra, né, o que motiva todo o império, vamos dizer dessa forma. Me permitem essa analogia. E a gente tem ali o Lord Soth, né, que é um Cavaleiro da Morte, e que é literalmente mesmo, né, dentro da armadura dele, fechada, a gente não vê o rosto, ele tem toda uma história trágica, né, envolvendo a família dele, envolvendo a esposa, e ele está ali dentro da trama realmente como um grande vilão. Né? Então, não vou falar o que vai acontecer, não vou dar spoiler, mas é um personagem muito importante, um dos mais importantes antagonistas aí dentro da obra, dentro dessa trilogia ali da Guerra da Lança, tá? A gente tem, principalmente no final, o legado, né, do Raistlin. Nenhuma análise que eu poderia fazer aqui, ela estaria completa se eu não destacasse o Raistlin, um mago de túnica vermelha, e que vai se tornar preta no decorrer da trama. A gente tem essas ordens de magia dentro do mundo de Krynn, onde os magos eles vestem essas túnicas de 3 cores. Os magos bondosos, né, que são magos clássicos mesmo, talvez o próprio Gandalf, né, um mago, se eu puder colocar dessa forma, ele seria um mago de vestes brancas, ele é um mago voltado a fazer o bem, a ajudar. Ele usa a trama mágica, né, existente no mundo para fazer o bem. A gente tem as túnicas vermelhas, que seriam magos não caóticos, mas eles não são bons nem maus. Eles são meio que se voltam aos seus próprios interesses, usam a magia ao seu bel prazer, ajudando a quem convém. Então seriam aquele meio termo, tá? E finalmente nós temos uma ordem de magos, né, que usam as vestes pretas, né, a túnica preta. E é onde o Raistlin ele vai parar, né? Só que os magos negros, né, os magos de túnica preta, eles são essencialmente maldosos. Eles usam as artes mágicas para um lado obscuro, né? Então a gente tem essa consequência aí dentro das muitas ações do Raistlin, transformando ele num mago de túnica preta. O Raistlin, ele é um anti-herói arquetípico, tá bom? A fragilidade física dele vai contrastar, né, vamos dizer assim, com a ambição mágica insaciável que ele possui. Ele é cínico, arrogante e muitas vezes mesmo, tá? Ele é cruel, mas ainda assim, é isso que eu acho ele um personagem muito legal. Mas a lealdade, ainda que muito tênue e muito fraquinha, ao irmão dele, Caramon, tá lá. E isso vai ter um papel crucial no arco final. Embora ele tenha intenções nesse arco final bem egoístas, essa lealdade que ele tem ao irmão dele, o Caramon, mesmo que ele já esteja totalmente voltado à maldade, vai fazer toda a diferença. E isso torna o personagem ainda mais fascinante, né? E, para mim, um dos mais importantes assim dentro de toda a saga. A trilogia das crônicas, né, da Guerra da Lança apenas vai arranhar, tá bem, a superfície da ambição do Raistlin. O papel dele na busca por poder serve como um prelúdio, né, muito importante para uma aclamada segunda trilogia, né, que na verdade já está vendendo, já está sendo comercializada aqui no Brasil, e que por isso, né, eu não vou tratar aqui nesse vídeo, né? Então, mas tem todo um segundo arco de histórias que envolve aí esse progresso na mágica, né, na magia do Raistlin, né, ele se transformando em Raistlin da Túnica Negra. Então isso tudo vai ter uns outros livros, outras obras que são consequência aí, que são um segundo momento dessa trilogia principal. Então, assim, a trilogia Crônicas da Guerra da Lança são um marco mesmo na fantasia, tá? Embora a escrita dos autores seja, por vezes, e isso não sou eu que estou falando, isso daí, na verdade, foi crítica mesmo, né, dentro de vários jornais, revistas, crítica
especializada em fantasia, eles julgam, né, consideram que a escrita é muito simples, muito direta, né, mas isso nada mais é que um reflexo das origens, né, como uma campanha de RPG. Então você tem a escrita muito direta porque simplesmente os autores pegaram a campanha, né, deram uma rebuscada, fizeram o que tinham que fazer para, poxa, lapidar melhor a história, colocar mais elementos dentro dos personagens, os backgrounds e tudo. Pô, e ficou muito legal. Mas isso, para mim, isso foi profundamente eficaz. Eu acho que tanto a Weiss e Hickman criaram ali todo um universo de uma forma assim, tiraram ouro, né, de um lugar onde só tinha mato. Então eles pegaram uma campanha de RPG, viram ali um potencial para que aquilo se transformasse, né, em boas histórias, rebuscaram aquele mundo ali, fizeram um bom world building, deram mais elementos ali nos personagens e criaram uma história fantástica, né? Todo um mundo vasto, com uma mitologia, com história convincente, né? A história do Cataclismo, que, pô, só se eu fosse falar do Cataclismo aqui seria um vídeo à parte, né? E que é um ponto crucial aí dentro da história no mundo de Krynn. Você tem um elenco de personagens icônico, pô, todos eles são memoráveis, né? Você tem uma dinâmica entre os membros que, sem sombra de dúvida, é a verdadeira força assim, motriz de toda a saga. Se você não tivesse um grupo, como você tem aí os Heróis da Lança, você certamente a história perderia metade do charme dela. Tá? É uma narrativa épica que equilibra, né, a guerra em larga escala com sacrifícios e redenção pessoal para cada herói. Né? Como eu falei anteriormente, você tem cada herói ali passando por seus dilemas e conflitos internos, mas tudo isso se mistura com a escala enorme que é a própria Guerra da Lança. Eu acho que as crônicas elas são uma leitura obrigatória para qualquer fã de fantasia que queira entender um pouquinho melhor, né, a origem moderna desse gênero, porque as crônicas de Dragonlance fazem parte dessa origem, né, dessa nova fantasia que a gente conhece hoje como leitura. E sem sombra de dúvida, você vai se apaixonar por uma das sagas assim mais emocionantes já escritas, muito bem escrita, e que, poxa, ela nasceu de uma campanha de RPG. Então, pra gente que é nerdolão, a gente gosta, né? E, poxa, ver ali, né, aquela campanha de jogos que a gente já jogou, ver que uma campanha se transformou numa obra tão bacana, e você vai encontrar ali vários elementos que são extremamente simpáticos a você. São todas as classes, todas as raças, e, poxa, tudo muito bem montadinho, tudo muito bem escrito. Então, assim, para mim, as Crônicas de Dragonlance, para você que está procurando uma fantasia clássica, aquele mundo, pô, bonitão mesmo de RPG, mundo de Dungeons and Dragons, né, criado ali para Dungeons and Dragons, não vai se arrepender. Pode cair dentro, sem sombra de dúvida, não vai se arrepender. Vai ter uma ótima leitura aí com as Crônicas de Dragonlance. Então é isso, pessoal. Com essa trilogia, nós fechamos, né, a obra mais principal desses dois grandes autores, tá bom? Uma obra redondinha, muito bem feita, nascida de um grupo de RPG, entre os dois autores e outros jogadores que estavam ali com eles. Então é muito legal ver, né, uma obra de fantasia clássica nascendo aí de um grupo de jogo de RPG, nascendo dessa modalidade muito bacana que o RPG permite, né, que é essa criação conjunta de um world building. Né? Então você tem todo um mundo criado por esses autores, os jogos se desenrolando nesse mundo que foi criado, e a gente tem como resultado aí diversos livros. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, dessa trilogia principal e original aí da Guerra da Lança, né, as Crônicas de Dragonlance, os 3 volumes principais, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se vocês curtiram esse vídeo, se vocês quiserem vídeos com os outros livros que eu tenho, são praticamente todas as obras no mundo de Dragonlance, no mundo de Krynn, né, ou mundo de Crime, eu falo mundo de Krynn, então vocês coloquem também, tá bom? Que a gente faz um vídeo muito bacana, a gente analisa as outras obras, principalmente dos 2 irmãos Magere, né, que são personagens fantásticos e centrais dentro da obra. Eu gosto muito desse antagonismo e ao mesmo tempo esse amor entre irmãos, né, entre eles. Você sente isso dentro da obra e é um barato. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se vocês quiserem, dá um joinha aí,
Isso dá uma força muito grande ao canal, faz com que a plataforma entenda a relevância do nosso conteúdo, faz com que a plataforma passe para mais pessoas que tenham o mesmo gosto que a gente e que possa conhecer o nosso canal e o nosso conteúdo. Como eu falei, deixa um comentário aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo, do conteúdo, se não gostaram, sem problema nenhum, tá? O importante é a gente estar aqui e batendo papo. E, por fim, se vocês curtiram o vídeo, gostam do nosso canal, se inscrevam, tá? Considerem se inscrever, isso é muito importante, estamos crescendo, estamos chegando aí a 600 inscritos no Fronteira Atura. Isso também dá uma força muito, muito grande aqui dentro da plataforma, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.